Eu sei que você tem buscado respostas há muito tempo e que não as tem encontrado desde então. Mas talvez sim as respostas estejam dentro de você, bem dentro de você. E a terapia de vidas passadas com regressão de memória vai te ajudar. Vem comigo, eu vou te mostrar o caminho. Mas antes de mais nada, eu quero me apresentar para vocês. Eu sou a Fernanda Roosevelt. Muitos me conhecem pelo meu trabalho no YouTube, meu canal, minhas redes sociais, pelo teatro. Eu sou atriz, diretora de cinema, de teatro, professora nessas áreas. Tenho uma escola de interpretação profissional em Itajaí, Santa Catarina. Trabalhamos com teatro, trabalhamos com cinema e sou escritora também. Como terapeuta, é um trabalho que assumi recentemente. Mas dos meus estudos, das minhas investigações e de toda a minha experiência com regressão de memória, tenho mais de 20 anos de casa. E também com o espiritismo. Talvez você já conheça algumas das minhas obras. Olhos de Horizonte e também meu livro carro-chefe, Uma História de Vidas Passadas. Este livro aqui, em que eu conto a minha história de vidas passadas, tem o mesmo título do meu espetáculo teatral, Uma História de Vidas Passadas. E nesta obra eu conto sobre as minhas regressões de memória. Na época, eu era adolescente e não entendia perfeitamente o que estava acontecendo comigo. Tudo começou nos meus 15 e 16 anos de idade. Inclusive, essa foto aqui é da cidade onde eu vivi na minha vida passada, Nice, no sul da França. Sabe aquelas perguntas que a gente nunca encontra resposta? Os medos que a gente sente, os traumas que a gente sente, pavores, amores inexplicáveis. Ainda que amor seja melhor de sentir. Mas quando é ódio, quando é raiva de alguém, e a gente não consegue entender por que a gente tem repulsa de uma determinada pessoa, ansiedade, crises, descontroles emocionais. Eu não estou falando de coisa leve, eu estou falando de coisa profunda, depressão. E aquela pergunta, qual é o sentido da vida? Qual é o sentido da minha vida? Qual é o sentido da sua existência? Situações que sempre se repetem, ciclos que não se findam nunca. Talvez tudo isso necessite de um mergulho tão dentro de você, para que você acesse quem você foi, se reconheça de uma outra maneira, se entenda sob uma outra perspectiva. Quais são as suas resistências? Quais são as suas crenças limitantes, não desta existência, mas de outras tantas que você já viveu e que ainda estão aqui presos. Conceitos presos no fundo da sua mente, da mente do seu espírito. E é por isso que a sua vida está travada. Eu realizo esse trabalho e eu vou te explicar como, passo a passo. Mas, Fernanda, a gente corre o risco de ficar preso no passado? Olha que essa é uma dúvida muito comum da maioria das pessoas que eu atendo. E para eu responder mais precisamente, eu quero fazer uma introdução para que você entenda a minha linha de raciocínio, que é baseada nesses meus praticamente 20 anos de experiência com regressão de memória a vidas passadas. Do meu ponto de vista, hoje eu chego à conclusão de que nós já somos presos ao passado, justamente porque nós agimos com atitudes extremas, impulsos, ímpetos, que nem sempre são guiados verdadeiramente por nossa intuição. E isso acontece por quê? Porque nós temos fluidos de personalidades antigas, como se a gente ainda fosse um pouco daquilo que a gente foi, e que não é necessariamente algo positivo para a gente. Eu explico isso no meu canal há muito tempo, com vários casos. Inclusive, eu acho que o caso de Laura é o mais importante, talvez o mais completo, de uma personagem, vamos chamar assim, que agia de acordo com seus instintos mais primitivos e que a resposta disso era por conta de personalidades muito agressivas, muito violentas, que ela foi em suas vidas passadas. Depois do processo da regressão de memória, ela foi estabilizando, acalmando-se. E isso começou a gerar um tipo de personalidade mais consciente, porque ela sabe quem ela foi, como ela se comportava e sabe melhor, porque tem mais consciência por causa da regressão, que se repetir o mesmo processo, o resultado não vai ser positivo para o seu próprio espírito. É por isso que eu explico a você como você pode ficar preso a um passado se você já é um pouco escravo de tudo aquilo que aconteceu e não tem consciência. A partir do momento em que você passa a ter mais consciência da sua essência, do seu histórico espiritual,
você tem como controlar mais os seus impulsos e assim se doutrinar, se autodoutrinar. Como Chico Xavier falava tanto em reforma íntima. A reforma íntima vem disso. Vem da gente ter consciência dos nossos impulsos, das nossas fraquezas e também de tudo que é positivo na gente, de maneira que a gente consiga aumentar aquilo que é melhor, aquilo que já é bom e também bloquear, neutralizar o que temos de defeito, digamos assim. Mas você deve estar se perguntando se você pode ficar preso ao passado de maneira que você não desperte mais, como se pudesse ser despertada uma consciência que vai tomar conta de você no presente. O que é que pode acontecer no período da regressão de memória? E é por essa razão que eu gosto de fazer o monitoramento frequente. Inclusive eu peço até o número de telefone, o WhatsApp, da pessoa que eu estou atendendo para que eu tenha acesso a ela com um pouco mais de frequência, não apenas na sessão, para saber como que ela está procedendo, para saber como que está sendo o dia a dia dela, se está tudo bem. Pelo seguinte, durante o processo da regressão de memória nós podemos despertar, e isso é um pouco natural, esse lado, essa energia daquela personalidade. Então, por exemplo, numa determinada situação que aconteceu em uma vida passada, e eu falo de coisas extremamente corriqueiras. Então, de repente, aconteceu alguma coisa na vida passada e na sua vida presente uma cena foi muito parecida, se repetiu, e aquilo traz de volta uma determinada energia. Sim, isso pode acontecer. Agora, a consciência ficar presa ao passado, não. Mesmo porque tudo ao seu redor não é o passado, é o presente. Pessoas, por exemplo, que surtam, que têm ataques muito violentos, como a gente vê, muitas vezes são casos de personalidades antigas que a pessoa no presente, aquele espírito na vida presente não conseguiu bloquear os ímpetos. A gente nasce com o véu do esquecimento, mas existe aquela missão que todos nós temos com nós mesmos de sermos melhores nesta atual encarnação. E de repente você fracassa. Você não consegue controlar aqueles ímpetos antigos e acaba surtando, como essas pessoas, infelizmente, que entram nas escolas armadas e acabam realizando aquelas tragédias que a gente tem notícia. Se for pesquisar bem o histórico desses espíritos, dessas pessoas, podemos voltar para o passado e eu tenho assim 99% de certeza que eles também já fizeram isso lá atrás. Ou algo muito semelhante. Só que tudo é uma questão de pesquisa. Não dá para traçar uma linha, essa pessoa se comporta dessa maneira porque foi assim na vida passada. Porque existem mudanças ao longo da nossa trajetória espiritual, tanto no período da erraticidade, quanto existem mudanças a cada vida que nós encarnamos. E, o mais importante de tudo, o livre-arbítrio. Mas sendo bem clara e objetiva, posso ficar preso ao passado? Não. De todos os meus anos de experiência nisso, eu não vi absolutamente nada que pudesse me causar medo de trazer aquela personalidade à tona. Pode despertar uma certa energia, mas, no meu caso, o meu acompanhamento, eu tenho um protocolo de atendimento, e no meu acompanhamento eu quero conversar com a pessoa, eu quero estar atenta ao cotidiano dela e desejo, sobretudo, praticamente obrigatório, procure pela doutrina. E claro, eu indico a doutrina espírita porque ela é a mais completa de que nós temos acesso e que você deve fazer para que você eduque o seu próprio espírito. Ou seja, você descobre que numa vida passada você foi uma pessoa extremamente egoísta porque queria que tudo acontecesse no seu tempo. E nessa vida existem vários momentos em que você também se comporta dessa maneira. Qual é o resultado? Você continua sendo egoísta dentro dessa leitura, com menos intensidade. Então, de repente, na regressão, você fica mais ansioso no período da regressão. Claro, existe a ansiedade de você descobrir, tá, mas o que aconteceu, como foi, quando foi, quais foram as pessoas que eu reencontrei, certo? Existe isso. Mas você pode despertar aquela impaciência, aquele egoísmo antigo de querer tudo no seu tempo, com mais intensidade do que aquilo que você já traz. Mas aí você tem o meu acompanhamento e a questão é a seguinte: eu vou questionar você, eu vou questionar o seu comportamento. Por que você continua fazendo as coisas da mesma maneira se agora você tem consciência que tem que fazer diferente? Eu acredito que a regressão de memória nos deixe mais responsáveis sobre o que realmente quer dizer livre-arbítrio. Fê, uma pergunta. O meu mentor espiritual vai estar comigo no momento da regressão de memória?
Como toda regressão de memória requer uma autorização da espiritualidade e, sobretudo, do próprio mentor do consulente, sim, o seu mentor espiritual vai estar presente. Senão, a regressão não vai acontecer. Fê, mas eu vou lembrar de todas as vidas que eu já tive? Particularmente, eu acredito que uma pessoa que procure pela regressão de memória, ela tenha grande vontade de poder visitar todas as suas vidas, conhecer o seu histórico espiritual, sua primeira vida na Terra. Pelo menos me refiro às regressões a vidas passadas dentro do nosso planeta. Fora isso, eu desconheço. E com certeza isso dá para o consulente, para o paciente, um conhecimento mais vasto de si mesmo. Mas na verdade, o que vai acontecer é que você vai visitar as suas vidas de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu merecimento, de acordo com uma autorização do seu mentor espiritual, da própria espiritualidade. Da minha parte, eu tento facilitar esse processo de maneira que você consiga mergulhar tanto dentro de si que possa visitar todas as vidas, ainda que seja passagens rápidas. Mas, em verdade mesmo, você só consegue visitar as vidas que você tem mais necessidade. Isso também depende muito de uma autopermissão. Delicado falar sobre isso, mas a verdade é que o nosso próprio espírito, ele tem que se sentir merecedor daquilo. Além de um merecimento mais universal, digamos assim, se você acha que você não vai conseguir, se você acha que você não merece esse conhecimento, que você não merece dar a si mesmo essa chance, então você vai bloquear muita coisa dentro de você mesmo. Aliás, você pode bloquear toda a sua vida, sua prosperidade, se você pensar dessa maneira, para qualquer coisa que seja. Eu tenho uma dúvida, como saber se aquilo que eu estou vendo na regressão é regressão de fato, eu vivi aquilo, ou é coisa da minha cabeça, é a minha imaginação? Reflita sobre o seguinte, é tão difícil a gente acreditar na gente mesmo, é tão difícil em coisas, em questões cotidianas, a gente ter crença verdadeira no nosso próprio tato, no nosso talento, nas nossas intuições. Então, quando você faz a regressão de memória e essa dúvida aparece, é como se fosse um confronto seu com o seu espírito. E é natural. Mas uma coisa eu garanto. Vamos supor que tudo que você visse numa regressão fosse de fato imaginação. Mas e aquilo que você sente? Observe que muitas vezes nas regressões acontece o seguinte. Eu faço uma sessão com uma determinada pessoa e ela enxerga um ponto X da vida dela. Na regressão seguinte, ela volta para um ponto anterior a este ponto X e depois para um ponto posterior. Ou seja, como que ela teria tanta genialidade em criar histórias com tanta verossimilhança, com tanto respaldo, com tanta delicadeza, com tantos ingredientes que ao ver a história, no caso eu escutar a história, não tem como eu duvidar de que aquilo seja verdade. Se todas as pessoas que eu faço regressão de memória tivessem criado aquilo na sua imaginação, eu fico me perguntando por que não são autores de novela, best-seller de livros, por que não estão trabalhando em redações de grandes jornais. Não, é completamente da pessoa, é a história dela. É muito mais convincente você acreditar que aquilo, na verdade, é uma dúvida sua, porque nós somos cheios de dúvida, faz parte. Fê, eu vou reconhecer alguém do meu passado que eu tenha encontrado nessa vida atual? Na regressão de memória, a tendência é que você reconheça as pessoas que você viveu em outras vidas e que reencontrou na existência atual. Agora, se porventura as pessoas do seu convívio chegaram a te fazer algum mal, ter traumatizado você, ter feito a você um mal, como por exemplo ter tirado a sua vida, e o seu espírito ainda não encontrou um perdão absoluto para aquela pessoa, provavelmente você ficará bloqueado. O seu próprio mentor espiritual vai bloquear essa visão. Fernanda, existe alguma desvantagem em se realizar a regressão de memória? Se existe alguma desvantagem em se realizar a regressão de memória a vidas passadas, é a curiosidade. Se você busca por esse tipo de tratamento, sem ter algo para tratar, apenas pela mera curiosidade, eu não aconselho. Em alguns casos, a curiosidade pode atrapalhar e você sequer vai conseguir visualizar qualquer coisa que seja. Mas vai que numa dessas você consiga visualizar, consiga sentir. E se você não tiver o preparo adequado, em vez disso fazer bem a você para a sua evolução espiritual,
vai te prejudicar. A curiosidade é algo que a gente precisa descartar, ela não é bem-vinda nesse processo. E além da curiosidade, eu também não aconselho que você faça a regressão sem ter um acompanhamento. Eu gosto de fazer esse acompanhamento porque eu sinto a necessidade de estar presente na vida da pessoa e ver a transformação que a regressão acaba causando. E além deste acompanhamento, se faz necessário que você tenha uma doutrina paralelamente, que você busque educar o seu espírito. Se você descobre no passado coisas muito erradas que você tenha feito, por exemplo, e você percebe que ainda tem um pouquinho disso dentro de você, e não buscar corrigir, eu acredito que você vai jogar esse tratamento no lixo. Porque a regressão vai trazer para você um novo despertar, uma consciência mais ampla. E diante dessa consciência, você se torna ainda mais responsável pelo seu próprio livre-arbítrio. Por isso é preciso ter acompanhamento e por isso é importante ter a doutrina. Fernanda, é errado fazer regressão de memória, já que tem tanta gente que critica? Desde quando pode ser errado você se conhecer de maneira mais profunda? Quem é que pode dizer o que é certo e o que é errado? Não tem muito como a gente julgar isto. O que acontece, e que também encontramos em muita literatura espírita, é que compreendemos o quanto foi velada a nossa visão a respeito de nós mesmos no passado para nos instigar à evolução. Mas muito dessa evolução já aconteceu. Hoje somos pessoas mais sensíveis do que fomos ontem. Atualmente você pode encontrar muitas pessoas com insights do que foi em vida passada, sensações, percepções, até mesmo sonhos, que na verdade são autorregressões de memória. Ou seja, estamos cada vez mais sensíveis e trabalhos como o meu, ao futuro, serão mais normais e com certeza serão melhor aperfeiçoados, terão até melhores resultados, porque será simplesmente normal. A evolução também acontece no espírito e não é apenas moral, existe uma questão de evolução, de inteligência do espírito. E naturalmente o seu espírito pode lembrar. Às vezes você precisa dessa condução, às vezes pode vir de maneira muito natural. E se você lembrar naturalmente ou de maneira conduzida, como é o meu trabalho, é porque lhe foi permitido, é porque você mereceu. E com este trabalho você consegue acelerar muito do seu progresso. A sessão em si acontece online. O consulente vai receber um link através do Google Meet. A sessão de regressão de memória em si se faz necessário que o consulente tenha fones de ouvido, que pode ser desse simples, tranquilamente. Claro, ele pode fazer através do seu aparelho de telefone, ele também pode fazer através do seu computador. Pelo computador fica um pouco mais seguro, já que o nosso telefone muitas vezes pode receber ligações e isso atrapalhar. É necessário também que o ambiente seja o mais silencioso possível, que o consulente esteja deitado em uma cama e que eu exijo a roupa branca. Para a regressão de memória em si, eu exijo a roupa branca. Entre outras coisas que eu só explico depois que o consulente inicia o tratamento comigo. Lembrando que, inicialmente, se fazem necessárias as sessões de terapia quântica normal. E quando o consulente estiver pronto, apto, e eu me esforço para que isso não demore, ele vai para a sessão de regressão em si. E essa sessão, ela inicia com um relaxamento muito profundo. Na verdade, eu já venho fazendo esses relaxamentos antes, até chegar o momento da regressão, e conforme a minha sensibilidade, eu uso a técnica, ou seja, as palavras mais adequadas para aquele espírito que eu estou tratando, para aquela pessoa que eu estou tratando. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado todos vocês a esclarecer as dúvidas mais recorrentes acerca da regressão de memória. Fiz várias pesquisas e vocês me perguntaram tudo isso. Então eu fiz esse material para que fique registrado e também com a intenção de que se quebre um pouco esse mito de que é muito difícil. Não é assim tão difícil. Há de se ter cuidados e muita paciência, que talvez seja uma das coisas mais difíceis na regressão, porque as pessoas são ansiosas, as pessoas costumam ser muito apressadas e na regressão isso não vai funcionar. É sempre um desafio para mim desacelerar alguém. Agora, se você ficou com dúvida, deixa aqui nos comentários que eu venho responder. Peço que você curta esse vídeo como todos os outros. Peço que você se inscreva no canal e se você quiser, enfim, fazer esse tratamento comigo, por gentileza, envie um e-mail para fernandaroosevelt.terapeuta@gmail.com. Minha gratidão a todos vocês. Eu sei o quanto faz bem uma regressão de memória. Imediatamente, um pouco, mas a médio e longo prazo, para a sua vida num todo, é transformador. E eu sei bem o que eu estou falando. Um beijo enorme na sua alma.
Gratidão.